por muitas vezes, dependem demasiadamente em nós, antropocêntricos, métodos que as igrejas têm usado na contemporaneidade. Mas quem o havia perguntado ficou extremamente surpreso e perplexo ao ouvir a resposta de John Stott, que a doutrina mais negligenciada entre os cristãos contemporâneos é a eclesiologia. Isto é, o ensino sobre a igreja, a vida da igreja, o que tem acontecido com as nossas igrejas, o que a igreja tem deixado de evidenciar como característica fundamental de ser uma igreja que leve, que pregue a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, pensando nisso, Deus construiu a sua igreja inicialmente com pessoas às quais ele converteu, que foram frutos de sua ação em suas vidas, e não como resultado de técnicas usadas com o objetivo de estimular essas pessoas, como nós temos visto, irmãos, nos dias atuais. Igrejas sendo cheias, mas com técnicas. Igrejas que preocupam em mudar as características do lugar sagrado para que atraia mais pessoas. Isto é importante para nós, como igreja, que reunidos, porque o que temos agora é uma visão bem panorâmica de como esse grupo de pessoas, como esse grupo de irmãos da igreja primitiva se comportou e de seu padrão de atividade cristã. Como que esta igreja, relatada por Atos, está se comportando diante de tantas coisas que haviam apresentado a eles. Perseguições, inúmeras situações adversas, mas eu queria pensar junto com os irmãos que também nós estamos num contexto caótico, eu diria. Um contexto que nós devemos, no mínimo, estarmos fazendo o que estamos fazendo aqui neste momento, reunidos em oração, preocupados. E assim, a lição que nós podemos tirar deste texto que lemos, primeiro é que uma oração, uma reunião de oração exemplar. Essa igreja demonstra para nós que nos momentos mais difíceis da história da igreja, a igreja esteve reunida em oração. Então, nós temos uma reunião de oração aqui, deste texto lido, que é para nós um exemplo. E deste exemplo, nós vamos tirar algumas lições para nós. A primeira lição que nós temos desta igreja que está reunida e trazendo o exemplo para os dias de hoje também, é que a igreja orou com palavras de adoração. Volte o seu olhar para o verso 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Então, essa igreja ora com palavras de adoração, de confiança, aquele que pode, aquele que tem ouvido as nossas súplicas, aquele qual a igreja precisa levar diante dele, reconhecendo a nossa fragilidade. Então, a primeira lição de uma reunião de oração exemplar na vida dessa igreja, que podemos tirar para nós também como lição, é: a igreja orou com palavras de adoração e confiança. Perceba, verso 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Reconhecendo, então, adorando a Deus pelo que Ele é, pela sua grandeza, pela sua total soberania. E que, diante disso, em nenhum momento, por mais caótica que esteja aparentemente a situação atual, ainda assim o Senhor continua sendo soberano, Senhor, Criador de todas as coisas. Uma reunião de oração de forma exemplar desta igreja, nós temos como lição, então, a igreja precisa orar ao Senhor com palavras de adoração e confiança. Quem é Deus? Quem é Deus? Não há. Não há. Então, diante disso, a primeira lição que nós temos, esses irmãos unânimes fizeram isso. Nós percebemos que no primeiro capítulo também de Atos, se você voltar à página das
as páginas da sua Bíblia um pouco, versículo 14 do primeiro capítulo, ele vai dizer também que os irmãos estavam reunidos em oração com as seguintes palavras: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos, a igreja estava unânime, orando o tempo todo, confiados neste Deus soberano, neste Deus criador. E diante disso, a igreja orou com palavras de adoração e confiança. Mas nós também podemos observar no capítulo 7, mais à frente do texto que estamos lendo, que é o do capítulo 4, capítulo 7, versículo 57. Ele vai dizer: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Então, clamaram em alta voz, unânimes. E mais à frente, capítulo 8, versículo 6, eles, mais uma vez, capítulo 8, versículo 6, vai dizer: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, porque eles ouviam as palavras e vendo os sinais que ele operava. Ou seja, esta igreja estava diante de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, primeira lição, uma reunião de oração exemplar, esta igreja demonstra para nós, que nós também precisamos fazer como prática incessante, unânimes, perseverante, a prática da oração. E a oração que esta igreja fez foi com palavras de adoração e confiança. E qual é o apoio que esta igreja tem? Aonde se amparar? Nós temos visto atualmente igrejas tentando se amparar em filosofias, igrejas tentando se amparar em tradições. Mas aqui esses irmãos demonstram para nós que eles se apoiaram na palavra de Deus, na promessa outrora feita a Abraão, que seria pai de multidões. E diante desta palavra, somente as Escrituras, que nós também, como igreja, precisamos orar a Deus com palavras de adoração e confiança. Quem é Deus? Aquele ao qual nós temos recorrido, a quem nós temos orado, a quem nós temos entregado todas as nossas ansiedades, a Ele que nós oramos. Mas uma segunda lição também que nós encontramos neste texto de Atos capítulo 4, irmãos, que esta igreja estava em oração, uma reunião de oração exemplar, além deles orarem com palavras de adoração e confiança. Perceba que no verso 29, a igreja orou com coragem para testemunhar. Perceba, verso 29 do nosso texto. Capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Uma igreja que se reúne em oração de forma exemplar e que ora ao Senhor com palavras de adoração e confiança, foram unânimes nisso, apoiados por sua palavra. Agora esta igreja pede ao Senhor, ora por coragem para testemunhar. E nós também temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos dá intrepidez, que o teu Espírito Santo, que nos capacita com poder, que desceu até a tua igreja, anunciando então ali o início da igreja relatada por Atos, chegue até nós também, e o nosso coração fique aquecido com a importância e a necessidade de uma reunião de oração exemplar. Eu não sei, irmãos, se na igreja de vocês a reunião de oração é um culto menos frequentado em nossas igrejas. O fato é que o que mais precisa ser evidenciado tem sido negligenciado por muitos de nós. Às vezes, a desculpa são a demanda do dia a dia, ou tantas outras. Mas lembro-me que iniciou a pandemia, o que mais a igreja fez foi reunir. Passamos momentos de oração. Os nossos grupos
de redes sociais estavam com inúmeros membros reunidos em oração. Deus pela vida de vocês que ainda continuam com este grupo, embora também tenha caído o número de frequência daqueles que entravam ao período, mas nós precisamos, assim como a igreja relatada, uma reunião de oração exemplar. Orar com palavras de adoração e confiança, porque tu és o soberano criador de todas as coisas. E que não perde controle em momento algum. Mas nós precisamos orar também, pedindo ao Senhor coragem para testemunhar com intrepidez a palavra do Senhor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez. Tantas coisas acontecendo, irmãos. E Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, vai dizer: ainda que aconteça inúmeras coisas, nos falte algumas coisas, a figueira não produza fruto, falte gado, falte-nos alguma coisa, ele conclui dizendo: todavia me alegrarei. E é isso que nós precisamos, com confiança, pedir ao Senhor. Mas uma terceira lição desta igreja exemplar, além de orar com palavras de adoração e confiança, pedindo coragem para testemunhar isso com intrepidez, a igreja orou pedindo a intervenção do Senhor no versículo 30. Por favor, volte o seu olhar ao versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E é o nome dele, é em nome dele também que nós anunciamos a mensagem de salvação. As pessoas têm procurado o Deus do milagre. Têm procurado somente ser agraciadas com isso. Mas esta igreja estava reunida quando a perseguição aconteciam aqueles irmãos. Os irmãos eram apedrejados. Então nós precisamos também orar pedindo a intervenção do Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos sim, irmãos, estarmos reunidos orando pela nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos como igreja. Hoje nós temos privilégios de termos as portas das nossas igrejas ainda abertas. Mas até quando? A igreja reuniu quando os irmãos estavam presos. A igreja estava unânime, orando ao Senhor, com palavras de adoração e confiança, pedindo para que testemunhasse com isso, com intrepidez, com coragem. Mas a igreja pediu intervenção, e essa intervenção é em nome do Senhor Jesus. Porque no versículo 12 do capítulo 4, Pedro está perante o Sinédrio, dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É esta intervenção que a igreja precisa clamar: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas um quarto e último ponto que nós temos diante de uma igreja exemplar, reunida, uma reunião de oração exemplar, que ora com palavras de adoração e confiança, que ora pedindo para que testemunhe com intrepidez, que ora pedindo a intervenção do Senhor. Mas esta igreja também orou com ações de graças. Perceba, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pois foram atendidos maravilhosamente o pedido da igreja, uma igreja exemplar, que estava reunida em oração, num momento difícil. Ela exalta o Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido.
Nós depositamos a nossa confiança em Deus, aquele que de fato tem suprido as nossas necessidades. Mas como igreja, irmãos, é desafiador, mas nós precisamos continuar de forma exemplar, também orando com palavras de adoração e confiança ao nosso Deus. Orando, pedindo para que o Senhor mesmo, através do teu Espírito, nos capacite com intrepidez a anunciar esta salvação pela intervenção do seu Filho, o qual não há salvação em nenhum outro. E é a Ele que nós anunciamos, é a Jesus Cristo que nós pregamos. E nós, como igreja também, irmãos, precisamos orar com ações de graças. Porque não a nós, não por mérito nenhum nosso, mas porque o Senhor é misericordioso e atende a sua igreja. E eu concluo pensando que na igreja verdadeira, no corpo de Cristo, irmãos, é possível que nós venhamos observar algumas características que denotam as marcas essenciais do corpo. Na igreja primitiva, aqui relatada por Lucas, é muito evidente essas marcas. Quais? Uma igreja unida, apesar das circunstâncias adversas. É uma igreja informada. Informada com o quê? Com o Evangelho. Não está uma igreja mal informada. Pelo contrário, uma igreja unida, bem informada com a Escritura, com a mensagem de salvação. Mas é uma igreja também que é espiritual, que se preocupa diariamente com a necessidade uns dos outros. E é uma igreja que testemunha isso. Como? Com perseverança, com amor, com lembranças, com louvor, com crescimento, porque no texto de Atos 2, 42 ao 47, nós vamos ver que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. E no final do verso 47, enquanto era uma igreja que fazia isso, louvava a Deus, é unida, é uma igreja informada, igreja espiritual, que testemunha isso. Enquanto isso, Deus, o próprio Deus, acrescentava no Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É a Ele que nós recorremos. O crescimento não vem de mérito e esforço nosso. A nós foi nos dada esta dádiva para continuarmos anunciando, reunidos como igreja, evidenciando essas marcas. Sabe, irmãos, ser cristão é pertencer, portanto, a este corpo de Cristo, que o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, que cada corpo de Cristo é muito importante, tem muito valor, e por mais que seja uma unha, todos nós no corpo de Cristo, unânimes, precisamos, assim como essa igreja, uma reunião de oração exemplar, orando com palavra de adoração, com confiança, orando pedindo ao Senhor para que nós venhamos testemunhar isso com intrepidez, orando para que o Senhor mesmo intervenha pela sua igreja, orando para que nós sejamos esta igreja. Eu quero deixar aqui a palavra de um comentarista que vai dizer, MacArthur vai dizer as seguintes palavras, abre aspas, presta essas palavras. Não é que ir à igreja faz de você um cristão. A questão é que frequentar a igreja é o que os cristãos fazem. E isto demonstra que o Espírito de Cristo está em nós. E, portanto, desejamos estar com o povo de Cristo. E não podemos, irmãos, assim como em Hebreus 10, 25, deixar de congregarmos. Deixarmos de estar como igreja. Portanto, aquela igreja primitiva era uma igreja feliz. Com alegria, louvando a Deus.
Além de ser uma igreja feliz, era uma igreja popular, contando com a simpatia de todo o povo. Não tem nada mais marcante para nós quando nós estamos reunidos como igreja e aquela pessoa tão simpática chega até nós lá nos cumprimentar. Nós ficamos, então, muito lisonjeados com aquela recepção daqueles amados irmãos. A igreja precisa ser assim, feliz, contagiante, popular, mas esta igreja aqui era uma igreja frutífera. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E não acrescentava de forma quantitativa somente, mas acrescentava de forma qualitativa, com qualidade, porque era o próprio Senhor que acrescenta os que iam sendo salvos. A nós também, irmãos, eu quero dizer aqui, nas palavras de Spurgeon, que vai dizer que nós, irmãos, jamais veremos muita mudança para melhor em nossas igrejas, até que a reunião de oração ocupe um lugar mais alto na estima dos cristãos. Nós jamais veremos muita mudança para melhor em nossas igrejas. Essas são as palavras de Spurgeon. Até que a reunião de oração ocupe um lugar mais alto na estima de nós como igreja do Senhor reunidos. E aí, para aplicação, então, nossa, nós temos algo aqui para ver sobre esse que é algo extremamente importante. E eu tiro para nós algumas aplicações. Só meu. A aplicação que nós temos diante de nós, então, irmãos, é que nós precisamos também ser esta igreja, um exemplo de igreja, no que nos concerne a estarmos reunidos em oração. E Paulo vai dizer que nós devemos orar de forma que venha a ser sem cessar, constante, unânime, perseverando nesta, que é a prática da igreja. A igreja exemplar faz isso. E, para finalizar, eu queria, com as palavras de Calvino, ele vai dizer que o que evidencia-nos como igreja, como marca de uma igreja, esta igreja orou com confiança, com adoração ao Senhor, reconhecendo quem é Deus. Pedindo intrepidez, então, para testemunhar acerca deste Deus, dos feitos deste Deus, Criador. E que Jesus intervenha, porque só há salvação através de Jesus. Então, para isso, Calvino vai dizer nas institutas, onde quer que vejamos, então, a palavra de Deus, irmãos, ser sinceramente pregada. Só que ele vai dizer, além de pregada, essa palavra precisa ser ouvida. Onde vemos, então, a palavra de Deus ser sinceramente pregada, mas sinceramente também ouvida. Onde vemos os sacramentos serem, então, administrados segundo a instituição do próprio Cristo. Aí, de modo nenhum, irmãos, se há de contestar estar presente na igreja de Deus. Sejamos, portanto, uma igreja que demonstre uma vida exemplar em todas as áreas. Também nessa área que é tão importante, a vida de oração da igreja. O que a igreja faz reunir. O que a importância de estarmos reunidos em oração. O mundo tem caminhado a passos largos para relatos ou anúncios de que a igreja enfrentará situações que vale ressaltar a importância da igreja estar reunida em oração em todo o tempo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Sejamos esta igreja, que oremos com palavra de adoração ao Senhor, confiantes, pedindo a Ele para que nos ajude, nos auxilie através do seu Espírito Santo, aplicado nesta igreja primitiva, mas aplicado ainda hoje em nós, para que com intrepidez nós anunciemos a salvação
só é possível através de Jesus Cristo. Jesus Cristo seja o alvo, centro da nossa vida. Amém. 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 Amém.